Ei, som. Santo é o teu nome, Jesus. E som. Som. Aleluia. Graças a paz, irmãos. Seja bem-vindo a esse lugar.
O melhor lugar, eu posso dizer, o melhor lugar para estarmos é na casa do Senhor e na presença do Senhor. Amém? Eu quero ler com você Ezequiel capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo e leia comigo. Como é precioso nós desfrutarmos da palavra do Senhor e da presença dEle. Poder termos liberdade para estarmos aqui, para adorarmos ao Senhor, para lermos sua palavra, para cantarmos louvores a Ele, levantarmos as nossas mãos em adoração e em oração a Ele. É muito importante, irmãos, é muito bom. Você encontrou Ezequiel capítulo 2? Amém? Glória a Deus. Diz assim o versículo 1. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Imagine Deus falando isso para você: filho do homem, fique de pé, pois eu vou falar com você. Aleluia. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Aleluia. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora sejam uma nação rebelde, você lhes falará as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou dar a você. Aleluia. Amém. Que palavra tão preciosa, irmãos. Quando Ezequiel se põe de pé e ouve o Senhor, Ezequiel ele teve uma atitude de ouvir a Deus. E da mesma maneira para nós precisamos ter uma atitude diante de Deus para estarmos aqui nesse lugar. Em desejar ouvir ao Senhor, em desejar ouvir a Deus aquilo que Ele tem para falar conosco. O que Deus tem para falar conosco nesse lugar? O que nós estamos dispostos a ouvir de Deus? Como está o meu coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para mim nesse lugar? Ezequiel, ele ouviu a Deus e ele obedeceu. Aleluia. Ele ouviu ao Senhor e ele fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Interessante que no último versículo que eu li fala assim: abra a boca e como que eu vou dar para você? Muitas das vezes o Senhor está nos dando alimento e nós estamos com a nossa boca fechada. O nosso coração está fechado. E o nosso coração ele tem que estar aberto para ouvir ao Senhor. Amém. Todas as vezes que nós estamos, que você está na presença de Deus, o seu coração precisa estar aberto. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero te ouvir, eu quero te adorar. Esse é o meu momento contigo. Esteja disponível a isso nesse lugar, irmãos. Amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Comece a dizer palavras de agradecimento a Ele. Você sabe aquilo que você tem vivido.
Você sabe aquilo que você tem enfrentado. Você sabe aquilo que você tem passado. Você sabe como está o seu coração, como está a sua vida. Então coloque a sua vida diante dele agora, diante de Deus. Aleluia. Porque Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Aleluia, Deus. Ele está aqui nesse lugar. E que a nossa boca esteja aberta para comer aquilo que Ele vai nos dar nessa noite. Aleluia. Que o seu coração esteja disponível para receber aquilo que o Senhor vai dar para você nessa noite. Senhor, nós te agradecemos desse lugar. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor. Como é bom estarmos nesse lugar. Nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Senhor, Espírito Santo de Deus, inunda o nosso coração com a tua doce presença. Inunda-nos, Senhor. Inunda-nos, Senhor. Espírito da vida, Espírito da verdade, Espírito da cura, Espírito da libertação, da salvação, inunda-nos nesse lugar. Inunda-nos. Yaralabasororo. Yaralabasororo. Inunda-nos, Senhor, nesse lugar. Jesus, o Senhor é suficiente para nós. A tua presença é a coisa mais valiosa, mais importante que nós temos. Nós podemos perder tudo, mas nós não queremos perder a tua doce presença. Aleluia, adore ao Senhor nesse lugar. Adore ao Senhor nesse lugar. Ele estará aqui. Espírito de vida, Espírito de alegria nos inunda nesse lugar. Espírito de liberdade nos inunda nesse lugar. Espírito de liberdade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Que estás no céu, santificado
santificado seja teu nome, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, santificado seja nesse lugar, santificado seja nesse lugar, santificado seja nesse lugar, santificado seja, que venha o teu reino na terra como no céu, que venha o teu reino na terra como no céu, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável. Que venha o teu reino na terra como no céu, que venha o teu reino na terra como no céu. Você pode cantar, que venha o teu reino na terra como no céu, que venha o teu reino na terra, que venha e permaneça teu reino inabalável, 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 que venha e permaneça teu reino inabalável. Aleluia. Amém. 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 Amém.
Adorado é teu nome, Senhor. Adorado é teu nome, Senhor. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. Você pode cantar esse nome? Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso. De vir. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, aquele que era e há de vir. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, aquele que era e há de vir. De vir. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Declarar isso. Yahvé, 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 Ele é o Todo-Poderoso.
aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, É o meu Senhor. aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Nós cremos nesse Deus poderoso. Ele é o nosso Yahvé, aquele que era. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diante da tua majestade, Senhor, que todo joelho se dobre diante do Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
se dobre diante da presença do Senhor. Que toda a terra se dobre diante da presença do Senhor. O nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra. E a Ele nós servimos. A Ele nós servimos. A Ti nós servimos, Senhor. A Ti nós servimos, Senhor. A Ti nós servimos, Senhor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E Ele virá, 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 na tribo de Judá. E Ele virá, 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 e Ele virá. E Ele virá, e Ele virá. Sim, Senhor. Nós ansiamos, Senhor, pela Tua volta. Ele virá. E Ele virá, e Ele virá. Assim como nasce o sol, Ele virá. Assim como os nossos olhos se abriram nessa manhã, o Senhor virá. Ele virá. E Ele virá, e Ele virá, e Ele virá nos buscar. Oh Deus, nós ansiamos por Tua volta, Jesus. Deus, como desejamos a Tua volta, Senhor, pois cremos nas Tuas promessas, pois aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir. E nós ansiamos, assim como a corça anseia pelas águas, nós ansiamos por Ti, ó Pai. Assim como o guarda anseia pelo amanhecer, Deus, nós aguardamos pelo Senhor. Por isso Te exaltamos, Te agradecemos e adoramos ao Senhor nessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus.
Eu convido você a vir ofertar essa noite ao Senhor. Ou você que vai devolver a Ele a sua fidelidade. Você é livre para fazer isso. Em meio à adoração, em meio ao louvor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você pode cantar isso ao Senhor. Porque dele, por Ele, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Pai, nós te rendemos graças essa noite. Te consagramos as nossas ofertas, Senhor. Pois se temos o que ofertar ao Senhor, é porque o Senhor nos deu semente a semear. O Senhor tem dado pão a nós todos os dias. O Senhor tem nos vestido, nos calçado. A tua misericórdia se renovou sobre nós nessa manhã. E se estamos aqui é porque aprove a tua vontade que estivéssemos reunidos nesse lugar. Obrigado por se fazer presente aqui. Obrigado por estar aqui junto de nós, ouvindo as nossas orações, as nossas adorações, os nossos louvores. Tudo é para o Senhor. Tudo é para a tua glória, Senhor. Te peço sabedoria, discernimento na administração das finanças dessa casa. Que o Senhor nos conduza para que possamos avançar, crescer, outros lugares sejam alcançados para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Te bendizemos por tua noiva reunida nessa noite. E eu oro abençoando o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão aí. Vire para o seu vizinho e diga graça e paz. Estou feliz de estar aqui com você. O vizinho está no teu lado esquerdo, do lado direito, está na tua frente, está atrás de ti. Cumprimente aí seu vizinho aí. Já cumprimentou seu vizinho aí? Está feliz? Gostou de ter visto ele aí hoje? Maravilha. Podeis assentar-se em nome de Jesus. É muito bom poder ver os irmãos mais um domingo à noite. É maravilhoso. Quero começar dando alguns avisos bem importantes. A gente tem esse segundo semestre pela frente e eu preciso avisar os irmãos com relação a algumas coisas, tá bom? Algumas coisas ministeriais, no sentido de todo ministério edificar, e algumas coisas mais específicas, né? Falando diretamente aqui da missão semear, tá bom? Por exemplo, nós ainda teremos encontro com Deus, de homens e de mulheres esse ano.
o último final de semana de novembro, 27 a 29, e primeiro final de semana de dezembro. Então, em novembro será o encontro com Deus para homens, no último final de semana, e o 1º de dezembro é o encontro com Deus para mulheres. Porém, ainda não temos as diretrizes, se vai acontecer separado das missões ou se vamos fazer junto com a sede. Por isso eu digo a você, líder de célula, se programe o quanto antes, se você tem discípulo, para mandar por encontro com Deus esse ano, tá bom? Para que quando lance as vagas disponíveis, você já esteja com o nome dele na ponta da caneta para poder mandar para lá, tá bom? Então a gente vai ter encontro com Deus, o último final de semana de novembro, logo após o aniversário da igreja, aos 16 anos da IBCMA em Terra Alta. Logo no próximo final de semana tem encontro com Deus para homens, e em dezembro o congresso ou encontro com Deus para mulheres. Amém? Até agora não foi cancelado o congresso de mulheres em novembro. Por isso, o congresso Edifica-me Mulheres em Deus, 13, 14 e 15 de novembro ainda está confirmado em Castanhal. Tá bom, irmãos? Então, você mulher, vai se programando, se planejando para estar lá. O Edifica-me esse ano, creio que vai acontecer normalmente, tá? Amém? Muito bem. Nós iríamos começar a semana de oração amanhã. Porém, o pastor Júlio decidiu que o ministério vai voltar com a semana de oração somente em setembro. Por isso nós vamos aguardar um pouco mais, tá bom? E para o mês, em setembro, a gente retorna com a nossa semana de oração aqui na igreja, de 18 às 19 horas. Amém, irmãos? A gente volta com as células, estamos retornando com as células, estamos retornando com a rede jovem agora em agosto. Então a gente começa a voltar à normalidade como a vida da igreja. Então vai se reorganizando aí, tá bom? Temos culto na quinta-feira e vamos permanecer ainda com os 2 cultos ao domingo, um às 9 da manhã e o outro às 18 horas. Amém? Nós vamos aumentar um pouco mais o número de cadeiras aqui dentro, tá bom? Próxima quinta-feira já terá mais gente aqui. Já nos é permitido alargar um pouquinho mais a quantidade de pessoas. Então nós vamos acrescentar já um pouco mais de cadeiras aqui, para que mais irmãos possam estar aqui presencialmente no culto com a gente. Amém por isso? Muito bem. Agora em agosto também a gente vai começar o curso de crescimento cristão lá na missão do Açaiteua. É um desejo nosso, já faz tempo, e dos irmãos também, e graças a Deus a gente conseguiu agora, em agosto, logo depois do final de semana que vem, que é o Domingo dos Pais, vai começar a aula no Açaiteua do curso de crescimento cristão, todo domingo pela manhã. Amém? É um avanço, estamos aí na etapa do Templo do Canaã, né? Estamos avançando, não fomos ontem, por falta de material para poder trabalhar, mas creio que essa semana a gente já consegue, para que sábado a gente possa gastar umas calorias lá no Canaã, tá bom? Amém, irmãos? Muito bem, muito bem. Nós vamos também ter em outubro, o último final de semana de outubro, não estou com o calendário agora aqui na cabeça, porém no último final de semana de outubro vai ter na sede uma conferência chamada Igreja Reformada. Essa conferência ela vai acontecer lá na igreja sede e ela vai ter 5 ministrações falando sobre a reforma protestante. Então ela vai tratar de assuntos bem importantes para a igreja do tempo de hoje. E essa conferência acontece lá no final de outubro e nós vamos trazê-la para a Terra Alta, ainda não sei quando. Então nós vamos agendar essa conferência para trazer ela também para a cidade de Terra Alta, tá bom? Se você desejar ir em outubro, é o último final de semana, você já pode ir se programando para isso, tá? Mas a gente vai trazer para cá, para a glória de Deus, para a gente ter esse tempo de edificação e crescimento. Amém por isso? Muito bem, muito bem. Um novo curso também vai começar aqui na igreja. Ainda não tem data, mas você que já fez o CCC, CTL, o curso de aperfeiçoamento em discipulado, nós vamos ter uma nova aula
São 10 aulas, o curso é um curso rápido, né? São 2 meses e meio, são 10 aulas seguidas sobre a edificação da igreja, tá bom? Então já vá se preparando aí, você já mais experiente e ensinado, nós vamos voltar a estudar, vamos avançar e crescer em conhecimento um pouco mais. Amém? Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Chega de avisos, né? Chega de avisos. Convido você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 95. Salmo 95. Salmo 95, versos 6, 7 e 8. Você encontrou? Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Vamos orar por essa palavra. Deus, estamos aqui diante da tua palavra e eu te peço que ela venha em encontro da necessidade do nosso coração. Queremos ouvir do Senhor todo o conselho, toda a orientação, e nós desde já preparamos o nosso coração como uma terra fértil para receber a porção da tua palavra. Ministra mais do que ao nosso entendimento, Senhor, ministra ao nosso espírito, para que essa palavra se torne vida, se ela se torne edificação para nós, para que ela aplane o nosso caminhar, as nossas veredas, e possamos andar em caminhos retos para a glória do teu nome, Senhor. Te agradecemos por tua santa palavra e oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, algo que é muito importante para nós como filhos de Deus, e hoje uma noite, né, que a gente gosta muito, pelo menos eu gosto muito dessa noite, da noite de Santa Ceia. É um tempo de renovar a aliança com o nosso Senhor, de desfrutar da mesa de Cristo, e algo que nós precisamos buscar, mediante o texto ao qual nós acabamos de ler, é como nós ouvimos a palavra de Deus. A maneira com que recebemos os ensinamentos das Escrituras. Como é que está o nosso coração diante de Deus? É perceptível no texto ao qual nós acabamos de ler, que Deus está falando que o seu povo, as suas ovelhas, o povo que é conhecedor e adorador do Senhor, esse povo pode endurecer o seu coração para Ele. O texto diz que nós, quando ouvimos a voz do Senhor, nós, o seu povo, nós, ovelha do seu pasto, não podemos endurecer o nosso coração para Deus. Amém? Por quê, pastor? Porque todas as vezes que nós endurecemos o nosso coração para Deus, nós sofremos grandes consequências. Ele cita uma passagem aí na sua Bíblia, ele diz: não endureçais o vosso coração como em Meribá. Meribá foi o tempo ao qual o povo de Israel saiu do Egito e estava no meio do deserto já há alguns dias. Eles começam a murmurar contra Moisés. Moisés disse que ele chegou ao ponto de desejarem apedrejá-lo, porque eles murmuravam e diziam que ele levou o povo para o deserto para morrer de sede. Nesse mesmo dia, Deus ouve o clamor de Moisés e diz: Moisés, pega o teu cajado, fere a rocha, e daquela rocha sai água. Mas aquela provação diante de Deus não ficou sem castigo. Aquela murmuração que eles tiveram diante do Senhor não ficou sem consequências. E o salmista está falando desse dia, do dia que eles provaram e endureceram o seu coração para Deus. Amém? Amém, irmãos? E como nós estamos com o nosso coração? É intrigante pensar que um povo que conhece a Deus, que adora ao Senhor, que se prostra diante dele, também pode endurecer o seu coração para Ele. O salmista diz que esse povo que conhece, que adora, que se prostra diante do Pai, quando ouvir a voz dele, não pode de forma alguma endurecer o seu coração. E isso pode acontecer conosco, irmãos.
nós, crentes, nascidos de novo, filho de Deus, podemos endurecer o nosso coração para Deus. Só que isso vai trazer 10 consequências terríveis para nós. Eu anotei 10 pontos muito importantes. São 10 resultados que um coração duro traz de consequências sobre a vida da pessoa. Quando nós resistimos à palavra de Deus, quando nós fechamos o nosso coração para a sua palavra, eu quero citar para você nessa noite 10 coisas que podem acontecer, 10 responsabilidades e 10 consequências que esse coração duro pode produzir sobre as nossas vidas. Amém? Você está pronto? Nós vamos passear um pouco na Bíblia, mas creio que você vai receber de Deus esse ensinamento sobre a dureza do coração. Primeiro texto que eu quero que você abra comigo é Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 3. Quero ler do verso 1 até o verso 5. Marcos 3, de 1 a 5. Você encontrou aí na sua Bíblia? Anotou? É importante você anotar, irmãos, essa noite, mais do que nunca. Quero muito que você passe essa semana inteira meditando em cada ponto que eu vou falar. Eu sei que o nosso tempo aqui não pode ser tão extenso, mas eu vou usar esse tempo com 10 pontos, 10 consequências que um coração endurecido pode produzir na vida de um homem. Primeiro, Marcos 3, diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Diga aleluia por isso. Preste atenção nessa passagem, irmãos. Jesus chega no templo, se depara, como sempre, os fariseus andavam rodeando Jesus, irmãos. Os religiosos andavam rodeando Jesus, tentando achar uma brecha em sua vida para poder condená-lo. Quando ele se depara com esse homem com a mão ressequida dentro do templo, ele chama para o meio. Quando ele chama o homem para o meio, ele faz uma pergunta para esse povo. Ele olha para o povo e diz assim: é lícito hoje fazer o bem ou fazer o mal? Dar a vida ou tirar a vida? Só porque é sábado? E qual é a resposta deles para Jesus, irmãos? O silêncio. Eles não falam nada. E a Bíblia diz que Jesus fica triste. Ele olha ao redor, ele fica muito indignado e triste por ver a dureza do coração daqueles homens. A dureza do coração, irmãos, produz tristeza no coração de Deus. Todas as vezes que você endurece seu coração para Ele, Deus fica triste com a sua vida. Porque a primeira consequência que o coração duro faz, ele produz falta de misericórdia e insensibilidade. Um coração duro, irmãos, gera nessa pessoa uma falta de misericórdia tão grande que, independente da necessidade do outro, ela não faz nada por causa da dureza do seu coração. Quando questionados sobre fazer o bem ou o mal, eles dizem, e o anseio deles é por causa de um dia. Não, é o sábado. Será que ele vai curar no sábado? Não, é a dureza do coração deles, não é o dia. Porque Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Amém, irmãos? Não é um dia que direciona a nossa vida, o dia foi feito para nós e não nós para o sábado. E quando você deixa de fazer o bem ou o mal, se quando você deixa de fazer e de usar de misericórdia com alguém, é porque o seu coração está duro. E isso entristece o coração de Jesus. Jesus olha para você e diz assim: por causa disso você não tem misericórdia. Por causa dos seus compromissos, dos seus dogmas, dos seus conhecimentos, o seu coração se tornou duro. Irmãos, e a dureza do coração do homem traz tristeza. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós. E como Ele nos vê?
Quando Ele olha para nós, Ele sente alegria ou tristeza? Porque Jesus, quando sai do batismo das águas, irmãos, a Bíblia diz que o céu se abre e se ouve uma voz dizendo: este é meu Filho amado, a quem tenho muito prazer. Mas Jesus olha para esse povo e Ele fica indignado e triste por causa da dureza dos seus corações. Eles não têm misericórdia do homem com a mão ressequida. Eles não têm um pingo de sensibilidade com a necessidade do outro. Eles estão preocupados com o sábado e não com as pessoas. E sabe o que dá mais tristeza no coração de Jesus? Porque Ele veio para esse povo. Lembra do Salmo 95? Ovelhas do meu pasto, povo de Deus, que endurece o seu coração para Deus. Você está lembrado do texto? Jesus veio, João capítulo 1, verso 11 diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O povo que era de Deus, que era para receber Jesus com muita alegria, produziu tristeza em Jesus, por causa da dureza dos seus corações. Primeira consequência de um coração duro: insensibilidade e falta de misericórdia. Quando você perceber que seu coração está insensível, vai orar. Meu irmão, vai orar por um quebrantamento em seu coração. Eu digo isso porque vira e mexe eu brinco com a minha esposa lá em casa. Às vezes eu estou tão assim, eu digo: meu Deus, eu preciso orar porque meu coração está ficando duro. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Porque nós crentes, a gente acha: não, ímpio tem um coração duro. Não, crente também pode ter um coração duro, se ele deixar de ouvir a voz do Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endurece o teu coração, porque isso vai produzir insensibilidade e falta de misericórdia na sua vida. Quando você perceber que não está tendo misericórdia de mais ninguém, irmãos, desconfie, seu coração está duro. O seu coração está duro. Segunda consequência de um coração endurecido: ele busca, ele deseja, ele anseia até pelo adultério, pelo divórcio. Olha o que a Bíblia diz, volte um pouquinho, Mateus 19. O divórcio se torna possibilidade em um coração endurecido. Segunda consequência de um coração duro: o desejo pelo divórcio. Mateus 19, verso 8, Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o início. Quando o homem ou uma mulher cogita em seu coração, irmãos, o divórcio, é porque o coração dele está muito duro. Ele não quer ter misericórdia, ele não quer ser sensível ao seu cônjuge. Por isso o seu coração começa até a planejar se divorciar. Pastor, o casal quer se divorciar, irmãos, é a dureza do coração do homem, por não querer ouvir a voz do Senhor. Terceira consequência que um coração duro produz: incredulidade diante das promessas de Deus. Torna o nosso coração um coração incrédulo. Olhe para a sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Olha aí a sua Bíblia, Marcos 16, verso 14. É o finalzinho do Evangelho de Marcos. Marcos no capítulo 16, verso 14. Você encontrou aí? Amém? Anotou? Maravilha. Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Aleluia, irmãos. Olha o que a dureza do coração desse povo fez. Jesus ressuscita, aparece a alguns discípulos, esses discípulos contam aos 11 apóstolos, e eles não dão crédito. Eles não acreditam, irmãos, naquilo que Jesus tinha prometido, que era
ressuscitar ao terceiro dia. Irmãos, a promessa de Deus nunca volta atrás. Amém? Ele disse para eles: olha, convém que o Filho do Homem morra, porém ao terceiro dia ele ressuscitará. Quando a notícia chega para eles, eles não acreditam nisso, por causa da dureza dos seus corações. Todas as vezes que o nosso coração fica endurecido, nós deixamos de crer nas promessas de Deus. Nós deixamos de crer naquilo que Deus nos confiou e nos garantiu por palavra sobre as nossas vidas. Amém? Quando você perceber que o seu coração tem perdido a fé, irmão, desconfie, seu coração está ficando muito endurecido. Quando você deixa de crer nas promessas, é um forte sinal que o seu coração está muito duro. Muito duro. Posso prosseguir com você? Amém, irmãos? Só estamos no terceiro, vamos para o quarto. Quarto, a consequência que um coração duro produz no homem: traz acúmulo da ira de Deus sobre as nossas vidas. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 2. Romanos, no capítulo 2. Romanos, capítulo 2, verso 5. Versículo 5, Paulo escreve assim à igreja em Roma. Você já encontrou aí? Maravilha de Deus. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Amém, irmãos? O que Paulo está escrevendo, que segundo a nossa dureza e o nosso coração impenitente, nós acumulamos ira sobre nós mesmos para o dia que Jesus vai voltar para nos buscar. Você está me entendendo? No dia do juízo de Deus, irmãos, o que vai haver sobre a nossa cabeça é a ira de Deus, porque nós o conhecemos, até nos prostramos e queremos adorar a Ele, mas o nosso coração está duro para as suas palavras. E todas as vezes que o seu coração resiste a Deus, que você perde a fé na promessa do Senhor, que você começa a se tornar incrédulo, que você começa a faltar com misericórdia com as pessoas, como você começa a se tornar insensível, você está acumulando ira sobre a sua vida. E não é bom, disse Davi, cair nas mãos do nosso Deus. Posso prosseguir? Amém, irmãos? Seu coração duro pode acumular ira. Por que acumular, pastor? Porque Deus fala, você não atende. Deus fala, você não atende. Deus fala, você não atende. E todas as vezes que Deus fala e você não atende, você vai acumulando. Quantas vezes Deus já corrigiu você, você não corrigiu sua vida? Você está acumulando ira para o dia do juízo de Deus. Posso seguir? Quinta coisa, quinta consequência de um coração endurecido: produz obscurecimento de entendimento. Você fica com seu entendimento escurecido. Olhe bem em Efésios capítulo 4. Vamos lá, mais um pouquinho. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 4. Efésios 4:18. O texto é maravilhoso, riquíssimo, muitos detalhes importantes para nós. Efésios 4:18. Você achou aí, irmãos? Amém, glória a Deus por isso. Obscurecidos de entendimento, alheios à zoe de Deus, à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. A dureza do coração produz ignorância, obscurecimento de entendimento e ainda mais, alheio à vida de Deus. Essa palavra alheio, irmãos, no original, ela poderia ser traduzida também
por uma pessoa que está se distanciando. Então vamos mudar essa palavra alheia por distanciar-se da vida de Deus. Deu de entender? A pessoa do coração duro, ela vai se distanciando da vida de Deus. Ela vai se tornando excluída da companhia de Deus. Ela vai se tornando ainda mais longe da intimidade de Deus. São essas três palavras que podem ser traduzidas a mesma palavra alheio: distância, excluído e fora da intimidade. Você já percebeu que alguém que endurece o seu coração, até para ler a Bíblia ela é difícil? Porque o seu entendimento vai ficando obscurecido. Ele diz: não vou ler mais a Bíblia não entendo mais nada. Coração duro só é reflexo da dureza do seu coração, porque Deus tem falado e ela não tem dado ouvidos. Ela não consegue mais nem orar, porque seu tempo de oração parece um ritual. Não tem mais graça, não tem mais intimidade, não tem mais comunhão. Por que, pastor, isso acontece? Dureza do coração. É consequência de alguém que tem o seu coração duro diante da palavra de Deus. Amém, irmã Diele? A pessoa não consegue entender mais nada. O seu entendimento vai ficando escuro. Vai ficando longe da intimidade, da vida de Deus, daquilo que Deus tinha para dar e derramar sobre a vida dele. Por que, pastor, isso acontece? Porque ele torna o seu coração duro diante da palavra de Deus. Salmo 95, verso 8 diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endurece o teu coração. Posso seguir um pouco mais? Amém, irmãos? Sexta coisa, nos rouba o entendimento. Um coração duro rouba de nós todo o entendimento. A gente não consegue entender mais nada. Olhe bem na sua Bíblia, Marcos capítulo 8. Marcos 8. Quero ler só um versículo com você. É o verso 17. Versículo 17. Marcos 8, 17. Jesus diz assim: Jesus, percebendo-lhes, lhe perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste, nem compreendeste? Tendes o coração endurecido? Levante sua vista, olhe para mim, por favor. Deixa eu lhe explicar isso aqui. Jesus diz para ele: rapaz, vocês têm um coração tão duro assim que vocês ainda não entenderam nada. Jesus está falando aqui, irmãos, versos antes, sobre o fermento do fariseu e sobre o fermento de Herodes. Jesus está dizendo para eles: cuidado com o espírito de religiosidade dos fariseus e cuidado com o espírito de adultério de Herodes. Você está me entendendo bem? Cuidado com esse fermento que pode levedar a sua vida. Cuidado com essas coisas. E os discípulos estão discutindo na sua mente: rapaz, a gente não trouxe pão. Ele está falando de fermento, é porque a gente esqueceu o pão. Jesus disse para ele: rapaz, vocês ainda não entenderam? O pá está vindo, cara. Vocês ainda não entenderam nada. O coração de vocês ainda continua duro. Amém. Jesus está falando de cuidado, irmãos. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes. Está lá o verso 15. E quando Jesus diz isso, eles ficam assim: será que é porque a gente esqueceu o pão? Não consegue entender as direções, não consegue entender o ensino de Deus. Por quê? Porque geralmente seu coração está duro, resistindo a Deus e a sua palavra. Posso prosseguir, irmãos? Amém? Você permite? Eu não quero passar do horário hoje, eu quero ser bem pontual. Sétima coisa que um coração duro faz a pessoa andar para trás. É terrível. Olhe bem na sua Bíblia, Jeremias capítulo 7. Volte um cadinho aí para o Antigo Testamento. Profeta Jeremias, no capítulo 7. A pessoa que tem o coração duro anda para trás. Em vez de prosseguir, seguir o caminho de Deus,
andar para o alvo, ela anda para trás. Jeremias capítulo 7, você encontrou? Versículo 24, anota aí para você não esquecer, por favor. Jeremias 7, 24 diz assim: mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. Todas as vezes que um homem endurece o seu coração para Deus, em vez de prosseguir para o alvo, ele anda para trás. É pior do que caranguejo não anda para o lado, irmão. Anda para trás. Por quê? Por causa da dureza do seu coração. Porque ele decide não ouvir e não atender ao Senhor, a sua voz, a sua direção. E nós somos chamados para prosseguir, irmãos. Igreja do Senhor, nós somos chamados para prosseguir. Nós não somos dos que retrocedem. Se você está retrocedendo é porque o seu coração está endurecido. E mais do que isso, você está andando segundo os conselhos dele, não da palavra de Deus. Porque Deus tem falado com você e você tem resistido ao Senhor. Você tem resistido à sua palavra, ao seu conselho. Diga misericórdia. Irmão, Deus não nos chamou para andar para trás. Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. É para frente que a gente anda. Amém? Se a gente começou a querer retroceder, é porque o nosso coração está duro, não ouvindo, ou não dando ouvidos, melhor. Porque Deus continua falando, irmãos. Deus continua falando. Deus só se silenciou durante 400 anos. Só. Pois até hoje, irmãos, dia após dia, Deus tem falado conosco. E muitos crentes têm endurecido o seu coração para Ele. Posso prosseguir? Amém, irmãos? Oitava coisa que o coração duro produz: traz maldição. Um coração duro traz sobre si maldição. Avance para o capítulo 11 de Jeremias, por favor. Jeremias 11, verso 8. Jeremias capítulo 11, versículo 8. Olhe bem aí na sua Bíblia. Você achou? Deu uma folhadinha. Eu separei textos bem próximos, que vai ficar bem fácil para você me acompanhar na leitura, tá bom? Eu vou mais um em Jeremias daqui a pouco, para ficar bem prático para nós. Jeremias 11:8 diz assim: mas não atenderam, nem inclinaram seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. E que aliança é essa, irmãos? Deuteronômio capítulo 28, Deus dá uma aliança tremenda a Moisés e ao seu povo. Ele diz: olha, se meu povo ouvir a minha voz e obedecer, ele será próspero na cidade e no campo, ele será abençoado quando deitar e quando levantar, na sua saída e na sua entrada, em tudo que ele fizer ele será abençoado. Pode ler Deuteronômio 28, irmãos, até o verso 12 é bênção. Porém, do verso 12 em diante, tem muitas maldições. E é sobre essa aliança de obediência e temor que Deus está falando agora com o seu povo. Por não darem ouvidos, por não quererem atender a minha voz, eu vou liberar sobre eles o verso 13 para frente. O que é que diz o verso 13, pastor? Haverá fome, tudo que você fizer não vai prosperar, você vai sofrer, sofrer e sofrer. A lista é grande, irmãos, da desobediência, de maldições que você pode trazer, acarretar sobre a sua vida por causa da dureza do seu coração. Posso prosseguir? Para mim ainda tem algo pior ainda do que as maldições. É agora, ponto 9 para mim é crucial. Ponto 9. Nona coisa que um coração duro produz: traz engano. Avance para o capítulo 23 de Jeremias agora. Jeremias capítulo 23. Esse aqui para mim é o pior. Eu sei que cada um tem algo específico que tem ouvido de Deus agora, eu sei disso. Cada ponto desse fala ao nosso coração, amém, irmãos? Mas esse aqui para mim é muito cuidadoso. Eu quero investir um pouco mais de tempo para você compreender isso. Traz engano.
Jeremias 23, versos 16 e 17. Diz assim, versículo 16: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, mas o que vem, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, aos desobedientes, aos rebeldes: O Senhor disse: Paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: Não virá mal sobre vós. Olha o engano vindo dentro de um coração endurecido, irmãos. Todo coração, todo homem e mulher de coração endurecido acredita nos falsos profetas, acredita nas mentiras e no engano de falsos profetas. Por quê? Porque ele quer ouvir aquilo que lhe agrada e não aquilo que é verdade da boca de Deus para ele. E quando nós começamos a desejar só ouvir aquilo que acalma o nosso coração, desconfie que você está ouvindo o falso profeta. E o engano, irmãos, é terrível, porque ele lhe faz acreditar na mentira. Você despreza o Senhor e você vai ter paz. Nenhum mal vai te acontecer. Meu irmão, é mentira. É ele vendo que você vai caminhando para o inferno e deixar você ir. Amém? E o seu coração duro precisa ter discernimento, se você realmente tem ouvido a voz de Deus. Porque hoje, irmãos saem da igreja porque não querem ouvir a verdade. Saem da célula quando ouvem a verdade. Preferem ouvir mentiras, acreditar em falsos profetas que dizem: não tem nenhum mal nisso. Não, isso aí não tem nenhum problema fazer isso. Tem. Você está produzindo sobre a sua vida a ira de Deus, você está acumulando maldições sobre a sua casa, você está declarando sobre a sua própria vida muitas maldições. E infelizmente Paulo já nos advertia isso, irmãos. Ele diz para Timóteo: olha, nos últimos dias os homens serão tão maus que eles irão escolher para si mesmos mestres. Eles vão escolher a quem eles vão ouvir. Não, vou ouvir esse fulano porque ele só prega a bênção. Não, eu vou ouvir esse aqui porque ele não fala dos meus pecados. Ele diz que Deus me ama do jeito que eu sou, eu não preciso mudar. Mentira! Se a gente não precisasse mudar, Jesus não tinha vindo. E nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, ter muito cuidado com isso, de não endurecer o nosso coração para acreditar em mentiras. Não, pastor, é de Deus, o homem é de Deus, mas a palavra não. Ele pode até se dizer profeta, irmãos, mas eu não acredito em mentiras. Por quê? Porque meu coração continua sensível para a palavra de Deus. Se Ele está me corrigindo é porque eu preciso ser corrigido. Amém? E muitos têm sido enganados pelos falsos profetas. Você acha que não tem no dia de hoje? Tem. E de carrada, aos montes. Aos montes. Amém, irmãos? Um coração duro traz engano. Por quê? Porque você vai começar a acreditar nas mentiras. Pode desprezar Deus, pode viver a sua vida assim mesmo, está tudo ótimo, nenhum mal vai te acontecer, porque a graça do Senhor é suficiente para nós. A graça traz justiça. Você sabia disso? A graça traz justiça. É isso que a graça traz. Justiça. A justiça de Deus foi estabelecida em Cristo Jesus. No corpo e no sangue de Cristo, Deus estabeleceu a sua justiça para aqueles que são redimidos. O poder do perdão e da graça de Deus foi estabelecido pela graça do nosso Senhor. Amém? Não tem nenhum problema. Vai lá, lê Atos capítulo 5, Ananias e Safira lá querendo mentir para Deus. É a graça. É a igreja do Novo Testamento. Não vai ter nenhum problema a gente mentir para o Senhor. Meu irmão, pelo amor de Deus, não faz isso não. Você está acumulando ira sobre a sua cabeça, irmãos, para o dia da ira.
Amém? Posso prosseguir? Ainda tenho mais 9 minutos. Ponto 10. O que um coração duro produz? Produz ouvir de mau grado. Produz fechar os olhos e o entendimento. E o pior, Deus não pode curar a pessoa do coração duro. Nós não somos curados. Mateus capítulo 13, vamos ler esse texto. Eu prometo para você que é o último dessa noite, tá? Prometo. Mateus 13. Mateus 13. Vou ler com você o verso 14 e 15, tá bom? Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15. Posso prosseguir com você? Glória a Deus por isso. De sorte, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvires com os ouvidos, ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aleluia, irmãos. Alguém que endurece o seu coração para Deus não se converte e não é curado. Não se arrepende e não recebe de Deus cura. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que Jesus volta à sua cidade de Nazaré. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres lá por causa da incredulidade deles. Por causa da dureza do coração do povo de Nazaré. Porque viu dizer, mas esse não é o filho de José e de Maria? Não são seus irmãos Judas, Tiago? Não é esse aí? Como é que ele pode estar fazendo essas coisas? Por causa disso, da dureza dos seus corações, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Porque, irmãos, um coração duro não pode ser curado por Deus. É porque Deus não tem poder para fazer? Não, é porque ela não se deixa ser curada. Ela fecha os olhos, tapa o ouvido. Eu não quero ouvir a verdade de Deus. E se é a verdade que nos liberta e nos cura, não tem libertação, não tem cura. Porque um coração duro, endurecido, não entende, não se converte e não é curado. Amém. Eu quero repetir os 10 pontos para a gente orar. Uma pessoa que endurece o seu coração para o Senhor, começa a perceber e a produzir falta de misericórdia, se torna alguém insensível às necessidades dos outros. Começa a cogitar em seu coração divórcio, separação. Começa a se tornar incrédulo às promessas de Deus. Começa a acumular sobre si mesmo a ira de Deus. Produz obscurecimento de entendimento. Essa pessoa se torna distante da vida de Deus, se torna distante, distanciada da intimidade de Deus. Ela não consegue mais ter entendimento. Ela começa a andar para trás. Ela acumula e traz sobre a sua própria vida maldição. Ela começa a viver e acreditar no engano, nas mentiras. E por último, ela não se converte e não é curada por Deus. Amém. Vamos orar? Você pode ficar de pé um pouquinho para a gente orar? Como você tem ouvido a palavra de Deus? Marcos 3, verso 5, Jesus olha para aquele povo e fica triste, porque ele, o seu pastor, lhe está lhe dando direção e você está resistindo. Não endureça o teu coração para o Senhor nessa noite. Feche seus olhos, fique em paz. Não saia agora, aproveite esse tempo aqui. Não beba água agora, não vá no banheiro, aguenta aí.
Eu preciso que você ouça isso. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado, irmãos. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Traz prazer em Deus encontrar alguém com um coração contrito e quebrantado. Por quê? Porque quando um coração está dessa forma, ele pode curar, ele pode transformar, ele pode fazer milagres e maravilhas na vida dessa pessoa. Deus é bom. Tudo que Ele deseja fazer para nós é bom. Porém, se você endurecer o seu coração, você pode estar acumulando sobre você mesmo a ira de Deus. A ira do nosso Senhor. E não é bom. Não é bom. Vamos orar. Comece a sondar o seu coração. Peça, Espírito Santo, será que eu estou com o coração duro diante do Senhor? Espírito Santo, será que eu me tornei insensível às necessidades das pessoas? Será que tem me faltado misericórdia, Senhor? Será que eu tenho sonhado com divórcio? Deus, será que eu tenho andado para trás? Senhor, será que eu deixei de crer nas Tuas promessas? Eu me tornei incrédulo às Tuas promessas, Deus. Será que eu não consigo entender mais qual é a Tua vontade para a minha vida, Deus? Será que você tem desfrutado de muitas maldições? Você tem caminhado sobre maldições nesses dias por causa da dureza do seu coração? Será que você tem acreditado em falsos profetas? Você tem acreditado em mentiras, em engano? Você tem ouvido de mau grado a palavra do Senhor? Deixa Deus curar você nessa noite. Converte teu coração a Ele nessa noite. Diga: Deus, eu quero converter o meu coração ao Senhor. Pai, eu quero quebrantar meu coração diante da Tua palavra, Senhor. Por isso vem, Espírito Santo de Deus, e ministra o meu interior. Eu não quero me tornar alheio à vida de Deus, não, Senhor. Eu não quero ficar distante da Tua presença. Não quero, Deus, perder a intimidade contigo. Eu não quero, Senhor. Qual é o clamor do seu coração nessa noite? Você precisa ser curado. Qual é o clamor do seu coração essa noite diante do Pai? Você tem andado para trás. Você tem retrocedido. Você não consegue mais entender as coisas. Você está obscurecido do seu entendimento. É a dureza do coração, meu irmão. É a dureza do coração. E Deus precisa dar a você nessa noite um coração novo. Um coração sensível. Um coração sensível a Ele. Diga para Ele: Deus, tira esse coração de pedra, Senhor, e coloca dentro de mim um coração de carne, Deus. Arranca, Senhor, esse coração duro de mim. Ezequiel 36:26 diz: eu vos darei um novo coração. O Senhor deseja nos dar um novo coração. Mas você precisa desejar isso, abrindo o seu coração para Ele nessa noite. Se você hoje tem ouvido a voz do Senhor, não endureça o seu coração para Ele. Cura e restaura com teu bálsamo de amor. Cura e restaura
com teu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Teu porto seguro, cura e restaura com teu bálsamo de amor. Cura e restaura com teu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor. No centro da tua vontade, teu porto seguro, no centro da tua vontade, no centro da tua vontade. Deixe de andar segundo os conselhos da dureza do teu coração maligno nessa noite. Decida não andar mais segundo os conselhos do seu coração endurecido. Decida se converter ao Senhor nessa noite de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força. Não endurece teu coração para o Senhor nessa noite. Não endurece teu coração, porque você pode estar acumulando a ira de Deus sobre você. Você pode estar acumulando maldição sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você pode estar trazendo consequências terríveis por causa da dureza do teu coração nessa noite. Mas o Senhor ama. O Senhor nos ama, irmãos. Por isso Ele nos corrige como filho. Como um filho, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele quer nos curar. Ele quer nos curar, irmãos. Só que nós precisamos permitir que Deus nos toque, que a sua palavra que cura nos toque. O centurião disse: Senhor, manda uma palavra e meu servo será curado. Irmãos, é a palavra que traz cura. Por isso você não pode endurecer seu coração. Se você deseja ser curado, você não pode endurecer o seu coração para Deus. Se você é ovelha do seu pasto, se você é crente, não endureça o seu coração para o Senhor. Não se torne insensível. Não se torne insensível diante das pessoas e das necessidades delas. Não acredite em mentiras, em enganos. Não se deixe ser levado por falsos profetas. Não faça isso. Não faça isso. Não ande para trás. Nós devemos prosseguir para o alvo. Irmão, nós precisamos prosseguir para o alvo. Não tente o Senhor. Não tente o nosso Deus. Pai, nós amamos a Tua presença e não queremos de forma alguma ficar alheios à Tua vida, Senhor. Mas eu desejo que o Teu zoe, que a Tua vida flua em nós.
Que a tua palavra, como um manancial de vida, possa jorrar, pois não fecharemos nossos olhos nem os nossos ouvidos ao Senhor. Nós não fecharemos o nosso coração para que não venhamos a entender qual a tua palavra, qual a tua direção para nós, não, Senhor. Nós vamos escancarar o nosso coração diante de ti. Senhor, nós vamos abrir, rasgar o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor venha, Deus, e converta o nosso coração ao teu, e para que o Senhor venha e nos cure. Que o teu bálsamo, ó Pai, seja derramado sobre os nossos corações, tirando toda a incredulidade, toda a dureza, todo mau caminho e mau desígnio, ó Pai. Por isso queremos guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, porque nós amamos estar diante de ti. Não queremos entristecer o Senhor como aqueles religiosos. Jesus olha para eles e se entristece. Não, Senhor. Nosso desejo é que o Senhor olhe para nossas vidas e diga: eu tenho prazer na vida do Givaldo, eu tenho prazer na vida do Rosinaldo, eu tenho prazer na vida do Jefferson, eu tenho prazer na vida da Amanda, eu tenho prazer na vida da Josi, eu tenho prazer na vida da Simone, eu tenho prazer na vida do Jeff, da Cristina, do Rogério, eu tenho prazer na vida dos meus filhos. Pai, nós não queremos entristecer o Senhor. Não queremos, ó Pai, entristecer o Senhor com a dureza do nosso coração, não, Senhor. Por isso clamamos para que o Senhor, nessa noite, encontre aqui corações quebrantados, contritos, dispostos a ouvir a tua palavra, Senhor, e retê-la em seus corações. Retê-la em nossos corações, em nome de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então beba do cálice e coma do pão, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que você examine o seu coração nessa noite. Nós vamos ceiar. Convido o diácono dessa noite. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Doce Espírito Santo, nós queremos consagrar o pão e o vinho nessa noite. Eles representam o teu corpo e o teu sangue entregue por nós na cruz. O sangue da nova e eterna aliança, Senhor, nós vamos desfrutar nessa noite. Nosso maior desejo é desfrutar da última ceia, Deus, a ceia das bodas, lá no céu. Mas em memória do Senhor nós consagramos, porque desfrutaremos desse memorial nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Fique atento quando o diácono passar perto de você. Segundo o teu coração, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Cura e restaura com teu bálsamo de amor. Cura com
teu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Meu porto seguro. Meu porto seguro, no centro da tua vontade. 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 Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus. Oh Deus, te adoramos, te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos, Senhor. Amamos estar diante da tua presença, Senhor. Diante da tua face. Amamos estar diante da tua face, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Coração é teu, Senhor, somente teu, e tudo que há em mim é teu, Senhor, somente teu, meu coração, meu coração é teu, Senhor, somente teu, e tudo que há em mim. Todos receberam os elementos da ceia nessa noite? Aleluias. Somente teu. Paulo escrevendo aos Coríntios em sua primeira carta, capítulo 11, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do nosso Senhor Jesus. Comamos do pão da vida nessa noite. Tu encheste os meus lábios com teu louvor, e o meu coração
com teu amor. Tudo que há em mim quer te adorar. Em minha boca um novo cântico surgiu. Santo, 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 o meu coração é teu, somente teu. Santo, Santo, o meu coração é teu, somente teu. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que o Senhor volte para nos buscar. Bebamos do cálice nessa noite. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Deixa eu abençoar a sua vida nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você e que Ele te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor, a consolação do Espírito Santo e o amor do Pai seja derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Ele te abençoe quando você deitar e levantar.
Que Ele abençoe sua vida na entrada e na saída, na cidade e no campo. Que em tudo Ele lhe faça prosperar para a glória do nome dEle. Que Ele seja com você e que os seus anjos lhe segurem pelas mãos, para que você não tropece, para que você não caia, para que você não saia da presença dEle. Que Ele continue guardando o seu coração e a sua vida, que Ele guarde a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Aleluia, vá na paz, que o Senhor te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.